vai ranquear esses clubes aí, os 10, colocou 10 clubes que talvez nem que tenham chance, mas os que mais possam ter representatividade aí nessa Liga dos Campeões. Temos também outros que não ficaram de fora, Inter de Milão e etc, mas eu acredito que esses são os que mais podem disputar. E aí nós vamos colocar por prateleira cada número que está ao lado, tá? O primeiro, segundo, terceiro e quarta prateleira, porém também representa o número de clubes que estarão nessas prateleiras. Ou seja, na quarta prateleira serão 4 times, na terceira 3 times, na segunda 1 time, na primeira 1 time, na segunda 2 times, na primeira apenas 1 time. O que significa esses números, né? O quarto é aquele time que vai meio que para passear, aquele time que não vai brigar de jeito nenhum por título. A terceira é uma que vai dar trabalho, os 3 times que vão dar trabalho, porém eles não são favoritos. Vai ser complicado enfrentar, mas não vai ser os times favoritos. A segunda são times que são favoritos. Se o grande favorito que está na primeira vacilar, eles podem ali, então são 2 times que podem chegar ao título ali. E o primeiro é aquele que é o grande favorito dessa Liga dos Campeões. E aí, como que vou propor aqui um jeito, aí se vocês quiserem também dar uma dica, a gente pode evoluir essa ideia, mas a minha ideia é que cada um, primeiro para a quarta prateleira, cada um propõe um time para estar lá. E aí a gente tenta entrar em consenso, igual foi facilmente resolvido, né, na última live, tranquilamente, sem nenhum problema. E a gente vai vendo qual time começa na quarta, depois a gente propõe 3, aí o que ficar de fora começa a segunda prateleira, e a gente vai ajustando ali e entra em conceito pro primeiro, beleza? Beleza, por mim, até na quarta prateleira, às vezes se a gente ou escolher o mesmo time, às vezes a gente entra também no consenso, mas consenso é a coisa que você vai ver facilmente aqui também, como foi semana passada, foi bem legal da gente fazer. Então, vamos começar então com 4 times na prateleira de baixo. É difícil essa missão, mas eu acho mais difícil escolher até o primeiro, então é mais fácil a gente começar aí pelos 4 piores. Alguém quer começar? Alguém já tá pronto para falar sobre isso? Qual time aí estaria na quarta prateleira? O Anderson, vai o Anderson, pode o Anderson e o Renato depois. Os dois. Fechou. Eu já posso falar 2 se vocês quiserem. Fala um. Não, o pior, para você que seria o pior. Borussia? O Borussia Dortmund. Eu concordo. Vocês compram? Eu também. Eu concordo, compro. Renato, dá o seu palpite também. Olha lá que você vai falar. Olha lá. Time fácil até. Time que vive de passado, Real Madrid. Brincadeira. O que tá ao lado do Borussia, Juventus. Olha, eu compro. Eu compro. Também. Até com facilidade, né? Eles foram nos fáceis, né? Eles deixaram pra gente as pedreiras. Porque se a gente colocar um time aí com 5 Champions, com 6 Champions, quem vai se dar mal é a gente. Mas tudo bem, segue aí, então. Eu vou primeiro. Eu acredito que também vocês vão comprar, que é o Barcelona. Todo mundo? Acho que é unânime, né? Não tem nem o que falar. O Barcelona deu uma caída aí. Não só em futebol, que já tinha caído, acho que com o próprio Messi no elenco, mas cai também no desempenho. E aí, vocês deixaram o pior papel pra mim, evidentemente. E aí? Qualquer time que eu colocar aí vai ser contestado, mas eu acredito que de todos aí é o Real Madrid. Porque você pega o Bayern de Munique, o Paris Saint-Germain, os 4 ingleses, eu acredito que, apesar do Real Madrid, assim como o Barcelona, são times de camisa. A gente tá colocando aqui uma prévia. Evidentemente que quando enfrenta um Barcelona e Real Madrid contra o Paris Saint-Germain, contra o Manchester City, contra o United, Liverpool, etc., a camisa pode pesar. Mas a gente tá falando de prévia, de análise prévia, não de fato, né? Porque o jogo é jogado, como diz ali o ditado, lambaria pescado, né? Então acho que o Real Madrid é esse quarto da quarta prateleira. Vocês concordam? Pode falar. Eu quero ouvir o Anderson. Então, eu tenho um contraponto disso. Sem clubismo algum, vocês não acham que o Liverpool decepcionou muito na temporada passada? Foi eliminado, inclusive, nas oitavas de final. Foi um vexame absoluto. Não contexto só agora, o recorte Champions League inteira. Vocês não acham que o Real Madrid é mais perigoso do que o Liverpool? Os últimos 2 Champions League do Liverpool foi ridículo. Depois do título, ele foi ridículo. Foi tipo o Corinthians depois que ganhou a Libertadores, sabe? Que nunca mais conseguiu representar nada na competição. E o Liverpool também, ele passa por um momento de não contratou ninguém. Só acho que o Konaté pra zaga, uma coisa assim. Todo mundo ficou criticando o Klopp porque ele não contratou ninguém. O Liverpool não se reforçou. Então o Liverpool já fez uma temporada muito ruim na anterior. Com o mesmo elenco, ele vai para mais uma temporada sem se reforçar quase nada. Vocês não acham que o Real Madrid está num momento crescente maior do que o Liverpool? Tipo,
para a projeção para o resto da temporada? Não, eu acho que não, porque, primeiro, eu entendo o que você falou, mas o inimigo do Liverpool foram as lesões. O Liverpool que ficou em quarto, não estava com o Van Dijk, tinha a divisão do Alexander-Arnold, do próprio Roberts. Na verdade, o elenco todo do Liverpool teve problema com lesão. O Real Madrid, para mim, o que ele consegue fazer hoje é porque o Benzema é um grande atacante, mas é um grande atacante ponto, né? Não é o craque para levar um time para a Liga dos Campeões, e pela camisa. É aquele negócio, eu falei, em campo, eu acredito que o Real Madrid possa dar medo mais do que qualquer outro time. Mas pelo nível de futebol, o próprio começo da temporada também, os dois, como você disse, é um recorte muito pequeno, né? De fato. São 4 jogos aí que a gente teve. Mas eu acho que a perspectiva do Liverpool é muito maior. O Liverpool é um time que tem uma tendência, tem um treinador, né? O Carlos Ancelotti não é um treinador que inspira tanta confiança no Real Madrid, até pela torcida, né? E o Klopp é um treinador consagrado, não que o Ancelotti não seja, tá? Ele é consagrado até mais que o Klopp, mas ele é um treinador que hoje ele tem uma tendência aí para ser um dos melhores do mundo. Então eu acredito que foi um pouco até atípico o que aconteceu com o Liverpool nessas temporadas, na passada. Eu acho que com o time completo ele é um time bem forte mesmo. Até a terceira prateleira seria até pequeno pro que eu vejo do Liverpool, inclusive. Mas vocês não veem o Liverpool, não desmerecendo o outro time da Inglaterra, o Liverpool com um elenco envelhecido, bem envelhecido, por sinal, o capitão lá, o Henderson, nunca foi bom e agora é pior ainda. Não consegue nem jogar, o cara não tem continuidade, não consegue fazer nada. Vocês não acham que o Liverpool é um elenco envelhecido? Tem o Firmino, que não joga nada, faz muito tempo que o Firmino não joga bem. O Liverpool se mantém ainda competitivo pelas atuações individuais do Mané e do Salah, e um pouco do Van Dijk lá atrás. Vocês não acham que o Liverpool, a gente está colocando o Liverpool muito acima do que o Liverpool realmente pode entregar? Não defendendo o Real Madrid, até acho que o Real Madrid pode ficar em quarto, mas eu já projeto o Liverpool no máximo na terceira prateleira, porque a gente imagina um Liverpool, aquele Liverpool campeão da Champions League, aquele Liverpool campeão da Premier League, só que aquele Liverpool não existe mais, já faz 2 temporadas. É um Liverpool muito mais envelhecido, que a grande referência do time não consegue jogar, vive de lampejos do Salah, que também não é mais aquele Salah de 2018. Muitos momentos o cara decisivo do Liverpool é o Mané, que eu não acho que o Mané tenha força para conseguir levar o Liverpool muito longe. Então, vocês não acham que também o Liverpool ele tá numa decadência, como o Real Madrid e como o Barcelona também estão? Eu, na minha humilde e sincera opinião, Anderson, realmente o Liverpool e Real Madrid, se tivesse uma prateleira 3,5 aí, eu colocava os dois na 3,5, entre a 3 e a 4. É que nem a plataforma 9 3/4, né? Quem pega a referência aí pega. Mas, porque realmente, para mim, Real Madrid e Liverpool hoje, se você for parar pra pensar, para mim, pelo menos, eles estão muito iguais. Muito iguais. Porque o Real Madrid, ele não consegue ser o mesmo Real Madrid, obviamente, desde da era Cristiano Ronaldo, que foi bem, do Modric, que chegou a ser melhor do mundo em 18, que foi a última Liga dos Campeões. Mas eu acredito que a chance de fracasso do Real Madrid é maior do que a do Liverpool nessa Liga dos Campeões. E eu acredito isso pelo fato do Real Madrid ainda... do time que perdeu o Sérgio Ramos, né, que perdeu o Varane, que perdeu simplesmente a zaga titular, mesmo com o Alaba, que foi uma ótima contratação do Real Madrid, talvez a melhor contratação do Real Madrid na temporada, ainda acredito que vai sofrer bastante nessa temporada. Não à toa que, se a gente for fazer um parâmetro, né, para o Liverpool perder a Premier League para City, né, United que foi segundo, até que a gente aceita, mas o Real Madrid perder o Campeonato Espanhol para o Atlético de Madrid é inaceitável. Não existe isso para o elenco, para a qualidade dos jogadores que tem. Mas, para mim, é um nível muito parecido de Real Madrid e Liverpool, e mesmo com os 13 títulos do Real Madrid, mesmo sendo o multicampeão, o maior campeão que tem da história do futebol, eu acredito que o Liverpool ele tem menos chance de fazer feio nessa Liga dos Campeões. Por exemplo, algum jogo que apertar, talvez o Mané pode pegar a bola, pode fazer sozinho. Eu não acho que, por exemplo, o Vinícius Júnior tem esse poder ainda, mesmo ele no conjunto ali com o Benzema, no conjunto Modric, Armando, Casemiro, novamente em alta também no meio campo. Não acredito que o Real Madrid possa chegar mais que o Liverpool. Mas é o que eu repito, tivesse uma prateleira entre a terceira e a quarta, eu colocava os dois.
mas para escolher entre os dois, eu deixaria o Real Madrid na quarta. Renato, quer opinar também? Eu acredito que Anderson, acho que dessa vez o Real Madrid vai ter que ficar na quarta prateleira, não só se o Renato quiser desempatar aí, né? Porque quando o Real Madrid chegar na semifinal pelo segundo ano seguido com um time porcaria, igual foi na temporada passada, e o Liverpool cair de novo nas oitavas ou nas quartas, vocês vão ter que me engolir aqui. Porque o Real Madrid é maior do que o Liverpool até nisso, hein? Eu concordo que começaria com o Liverpool também a próxima, mas enfim, fala aí, Renato. Assim como se o Liverpool chegasse na semi e o Real na fase de grupo, o Anderson teria que engolir o Vitor e o Wilson. Vamos lá, eu tô... Calma, não falei que eu era Real. Desculpa. Eu entendo e até compreendo bastante que o Anderson fala de que o Real tem essa tradicionalidade. Tem um time que tem muito mais futuro que o Liverpool, que realmente é o time mais velho. Mas assim, eu tenho aquela ideia também de que o meio do Real Madrid não é tão novo, não. Casemiro, Kroos e Modric não é nem um pouco novato. Mas, olha, o Real Madrid realmente é um time com muito mais tradição, tem mais bola historicamente, a gente já vê. E mesmo assim é pior que o Liverpool, Real Madrid na quarta. Então deixa aí o Real Madrid na última, mas eu vou pagar pra ver. Se o Real Madrid passar, o Anderson pode vir me cobrar aí no final do ano ou já no começo do ano que vem, né? Que já vai ter o chaveamento também do mata-mata. Então, diga, Renato. Então, mesmo já tem esses quartos aqui, vocês também já fecham o Liverpool na terceira? Muito, mas muito. Tranquilo. Fácil. Você fecha? Tranquilo. Fecha a quarta prateleira com Borussia, Dortmund, Juventus, Barcelona e Real Madrid, os dois grandes espanhóis, né, por enquanto. E Liverpool já abre a nossa terceira prateleira, que agora esses 5 times aí, pra gente colocar em terceira, segunda e primeira, se já foi uma discussão mais acalorada agora de Real Madrid e Liverpool, eu acredito que agora vai ser mais ainda. Não sei se alguém já tem uma opinião formada para entrar no terceiro, né? São mais 2 times, né, Wilson, que tem para entrar. Eu já tenho mais um para indicar já pro terceiro, se vocês quiserem, eu já posso falar agora. Já pode começar. Pra mim tá difícil, eu ainda tô com dificuldade ainda. Pode começar. Eu coloco Manchester United. Eu ainda tô na não desmerecendo o rival da Inglaterra, é pelo fato de o Chelsea ter um time muito forte, o atual campeão. O PSG já era forte demais, vai ser semifinalista da Champions League, pra quem se esqueceu disso. E aí traz Lionel Messi, Hakimi, Donnarumma, que é um goleiro melhor que o Navas, reforça muito mais o time. O Bayern de Munique não precisa nem falar nada. O Manchester City não é o Manchester City de outros tempos. Para mim, esse começo para mim não, na verdade, esse começo de temporada do Manchester City é o pior nos últimos 5 anos, é ridículo, mas ainda é o Manchester City, e o United tá meio que começando agora, sabe? É a mesma coisa que eu falei do Real Madrid, tem um futuro promissor, só que a gente não consegue cravar quão longe vai chegar ainda. Então eu colocaria o United como uma surpresa ali na terceira prateleira. Esse é o meu argumento, não sei o de vocês. Eu fecho com o Anderson. Eu fiquei um pouco balançado ainda, mas se a maioria for, eu vou também. Mas eu fiquei meio assim. Por que você fala do Manchester United? Como eu falei na análise que a gente fez aqui, né? A gente fala de um time que pode ser, não um time que é. Quando eu falo de Paris Saint-Germain, eu falo um time que é. Quando eu falo do City, do Chelsea, o time que são. O Bayern de Munique é aquele negócio. Eu não consigo ver o Bayern de Munique entrar em uma partida que ele não seja favorito. Tipo assim, mesmo se ele tiver uma fase ruim, a gente não sabe. A gente não sabe quando tá em fase ruim ou fase boa. Que é um time que tá sempre jogando futebol. Então, assim, vai sempre dificultar. O Manchester United, ele perdeu a tradição na Liga dos Campeões. Ele parou de disputar a Liga dos Campeões. Tá voltando agora. Lógico, com o Cristiano Ronaldo tudo muda, igual a gente já comentou. Mas, aquele negócio, entre esses aí, não é menosprezando. É até colocando num grau alto. Porque é um time que vai dar trabalho. Mas eu acredito que pra ganhar a Liga dos Campeões é mais complicado. Então, pra mim, eu compro sim. Então, vamos fechar aí. Manchester United na terceira prateleira, e agora precisamos escolher mais um time antes de partir para a segunda. Temos ainda Chelsea, Manchester City, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Agora a situação ficou delicada. Se alguém tiver algum palpite já para a gente debater, acho bacana. Mas assim,
Fica difícil. Minha situação aqui fica difícil também de escolher um. Não sei que argumentos eu poderia utilizar. Eu posso propor. Vou propor um aqui, que eu acabei de elogiar, inclusive, porque eu elogiei todos. Mas eu acho que o Bayern de Munique, pelo contexto, que a gente tem um time que vai estrear o Lionel Messi, que é o Paris Saint-Germain, que já era forte com o Messi, com o Donnarumma, com o Sérgio Ramos, com o Hakimi, fica ainda mais forte. A gente tem o Manchester City, que pra mim o Manchester City, ele, apesar da queda, e concordo com o Anderson, é um começo ruim, mas é um time que pra mim inspira confiança, muita inclusive. E o Chelsea, atual campeão, que se reforçou, apesar, além de ser campeão, se reforça com o Lukaku, que é um dos melhores atacantes do mundo. Então acho que esses 3 times ali vão brigar ali, a gente vai se matar pra ver quem vai ficar nas outras fileiras. Mas eu acho que o Bayern de Munique, apesar de ser o bicho papão, é um time muito forte, eu acho que entre esse ele fica na terceira, não por demérito, mas por mérito dos outros. Eu acredito que eu fiz minha escolha também. Não concordo com o Wilson. Vou ter que... Infelizmente a gente tem que fazer escolhas, né? Cada escolha é uma renúncia. Já que eles estão sempre no mesmo patamar, sempre disputando igual, por que não o Paris Saint-Germain na terceira prateleira? E explico por quê. Eu fiz mentalmente aqui, rapidinho, um confronto direto entre os 4 times. Aqui, eu fiz Chelsea contra City, Chelsea contra Bayern, Chelsea contra PSG. Eu fiz uma mini Liga dos Campeões, mini grupo aqui da Liga dos Campeões. E pra mim o PSG perde dos 3. Explico por quê. O PSG fez megas contratações essa temporada. É o time que mais contratou e contratou bem nessa temporada. Tá começando a se estruturar como um time com Hakimi, Donnarumma, o próprio Messi, o Wijnaldum no meio campo. Mas se for comparar com a força do Chelsea, que é atual campeão, que pra mim o Chelsea não tem um baita de um elenco, não tem. Mas o Chelsea é atual campeão e tem casca demais. City vem de uma constante. E o Bayern de Munique, infelizmente o Bayern de Munique joga na Alemanha. Porque é difícil ter um parâmetro quando ele joga na Alemanha para ter Borussia Dortmund, RB Leipzig e outros times aí como rival. E o PSG eu acho que é uma incógnita. Não sei até onde o PSG vai chegar. Não sei até onde o trio, como é que é? O MMN, né? MMN, não sei como é que é. Pode chegar. Eu acredito que o PSG, talvez ele alcance sim uma semifinal de Champions League, acho que é a obrigação, talvez, né? Mas um título, comparado a essas outras 3 equipes, eu não vejo o PSG campeão. Assim, se você me desse as fichas agora para distribuir, o PSG ganharia menos fichas para mim, desses 4. Eu tenho um outro ponto, pra mim, eu escolheria um time totalmente diferente de vocês dois. Eita, beleza, tá legal. Aí eu colocaria o Manchester City. E eu vou explicar o porquê eu colocaria o Manchester City. Você pode falar, o Manchester City é um time muito forte e tal, não sei o quê. Mas se você assiste aos jogos do City, os jogos recentes, contra times grandes, o Manchester City tem muita dificuldade. Muita dificuldade. Todos os últimos jogos contra time grande, o Manchester City perdeu. O Manchester City não é mais intenso como já foi em algumas outras temporadas. Tem um começo de temporada pífio, pior até que em 2019, na temporada 19-20, que o Manchester City não ganhou nenhum título. É um começo pior do que aquele. Sabe quando o pessoal fala do Guardiola que o trabalho dele tem validade? Eu não tô falando que o trabalho dele acabou no Manchester City, mas eu digo que a entrega dos jogadores não é mais a mesma de 2-3 temporadas atrás. Então eu acho que o Manchester City não tem mais aquela força. Você assiste o jogo do City, joga igual, sei lá, 2 anos o Manchester City tá jogando igual. É o mesmo joguinho de toquinho pra lá, toquinho pra cá, é legal e tal, mas o Manchester City tem tido muita dificuldade para criação, inclusive em jogos grandes, na própria última Champions League, muitos jogos o Manchester City ganhou por atuações individuais do Kevin De Bruyne, que achava uma bola impossível para alguém e o Manchester City ganhava. Só que, e aí eu coloco o Manchester City abaixo do Bayern, porque o Bayern é uma máquina. O Bayern de Munique não piorou 1 milímetro do que jogava, não perdeu a intensidade, que o grande diferencial do City era o quê? A intensidade, porque o City não tem grandes jogadores. O Manchester City tem o Walker, que é fraquíssimo, tem John Stones, não tem um lateral esquerdo definido, joga Zinchenko, joga Cancelo, fica naquele gira-gira ali. O meio campo do Manchester City é bom, mas não é ótimo.
O Gundogan não é um ótimo volante, o Rodri é um ótimo volante, o De Bruyne é extra classe, mas o ataque do Manchester City também não é um bom ataque. Você tem Sterling, que, meu Deus do céu, tristeza nos olhos do torcedor. Você tem o Mahrez, que não toca a bola pra ninguém. E aí você gasta 120 milhões de libras e contrata o Grealish, que não se adaptou até agora ao estilo de jogo do Manchester City. E acredito que não vai ter vida fácil nesse começo. E é um time que não tem um centroavante. Porque, tipo, o Gabriel Jesus não joga de novo. O Gabriel Jesus joga aberto pelo lado. Ele já falou isso e o Guardiola tem escalado isso desse jeito. Mas eu tenho um ponto, só rapidão, Renato, eu vou passar pra você. O que o Victor falou me convenceu, eu acabei não falando porque eu deixei seguir, mas me convenceu em relação ao Paris Saint-Germain, por um motivo. A gente falou do Manchester United, que se você for colocar o famoso 11 contra 11 contra esses times, provavelmente ganha do Chelsea, provavelmente ganha ou bate de frente com o City, até com o Bayern de Munique. O Paris Saint-Germain está trabalhando com um turismo de 30 minutos de Lionel Messi. E o United, a gente acabou de fazer uma colocação de um time muito novo para se projetar também. Então acho que assim, eu até mudaria, vou passar pro Renato, mas até mudaria meu voto, porque o Bayern realmente é um time bem forte. Pro Paris vai ser, eu sei que a gente vai ser xingado e tudo bem, mas assim, se você for pegar a lógica que a gente colocou aqui, o Manchester United, ele é um time mais forte que o Chelsea e que o Manchester City. Ele está numa prateleira por falta de amostragem. O que o Paris Saint-Germain mostrou pra gente? Ainda nada, segue aí, Renato. Só pra dar uma pimentada aí na discussão. Se o Wilson não tivesse mudado o voto, eu ia falar pro Renato escolher o Chelsea e dar a opinião dele pra gente escolher quem defendeu melhor o argumento. Vai lá, Renato. Victor, mano, não te decepciona, porque eu eliminaria o Chelsea. Vamos lá. Eu vou explicar, gente. Ganhou a Champions, obviamente. Sempre quem ganha a Champions entra como um dos favoritos. Também não é estranho. E é favorito. Tá entre os 4 melhores que a gente já separou. Mas vamos lá. Eu tenho uma teoria que eu levo desde a Champions passada. O Chelsea ganhou tudo. Obviamente teve os seus méritos. Mas eu vou pegar a campanha do Chelsea. O grupo do Chelsea tinha Sevilha, Krasnodar e Rennes. Eu acho que não assusta ninguém. Vamos lá, nas oitavas aí pegou um adversário mais difícil que o Atlético de Madrid, mas que eu acredito que é um time que dá pra passar, mas é um time difícil, então tudo bem. Depois pegou o Porto, que era o adversário que todo mundo queria pegar nas quartas. Eu acho que isso é sem dúvida. Depois pegou um Real Madrid bem do estranhinho, pra falar a verdade. Um Real Madrid que já não tava mal, tava na fase de reformulação, mas a parte ruim da reformulação, a parte que tá começando a ir embora, galera. Agora tá chegando para formar um time legal. E assim, eu também tenho a mesma ideia de que se o Chelsea tivesse do outro lado, que teve City, Bayern e PSG, 2 jogos, para mim o Chelsea é eliminado pelos 3. E aí chegou na final contra o City, dominou o City, sem dúvida, dominou o City. Fez o gol, soube sofrer, como falam, né? Mas eu vejo o mesmo elenco sendo extremamente qualificado, com o Lukaku, para mim, depois do Lewandowski, o melhor centroavante hoje, futebol mundial. Mas em elenco, mesmo sendo extremamente qualificado, eu vejo o Chelsea abaixo. Além de, mesmo tendo ganho a Champions, eu não achei que foi tão difícil assim chegar numa final. E a final a gente sabe que o nivelamento é bem maior. Aí eu gostei, aí cada um defendeu um time, eu gostei dessa... Isso que a gente tá na terceira prateleira, né? Na terceira prateleira, mais um time pra escolher. O Wilson acabou mudando o voto dele pro PSG, não sei se o Wilson vai mudar também, e eu queria saber a opinião agora do Renato e do Anderson pra saber qual time a gente escolhe, né? Porque ficou difícil agora pra gente decidir realmente o último time da terceira prateleira, mas com certeza esses 4 aí, talvez um pouco o United, eu acredito que são os grandes favoritos para o título dessa Liga dos Campeões, né? Colocando o United no grupo desses 5. Anderson, Renato, seus votos finais agora. O Anderson quer falar primeiro, Anderson? Não, pode falar. Vamos lá. Na minha cabeça, antes de começar para decidir entre esses 4, para mim o Bayern e o PSG eu já isentaria da discussão, já colocaria no primeiro ou segundo. Eu deixaria o City por essa decepção, né? Por essa
decepção que tá vindo do City, e o Chelsea, porque foi o time que eu votei, até expliquei por quê. Mas eu acho que um time que tem, mesmo a gente não tendo visto nada disso até agora, mas eu acho que um time que tem um ataque com Mbappé, Messi e Neymar, eu acho que não pode ficar na terceira. É isso. Pô, e aí, Anderson? Eu vou junto com o Renato. Pra mim, o PSG em nenhum momento deveria ficar em terceiro com Messi, Neymar e Mbappé. É muito difícil. E aí já é um time muito forte. É a mesma coisa que a gente falou do Chelsea. Já era um time forte que se reforçou. Não era um time igual o United, que tá começando do zero. Já era muito forte. E eu ainda insisto no Manchester City na terceira prateleira. Porque o Manchester City, pra mim, dos quatro, é o mais fraco aí. O United não começa do zero. O United tinha um projeto bom que acabou fracassando nos jogos chaves, mas era um time que faltava algumas coisas que chegaram nessa temporada. Assim como o Paris Saint-Germain, que era extremamente bem fraco pra gente, que a gente falava. A gente falava, nossa, o Paris Saint-Germain com esse meio defesa, só tinha o Neymar. Não era um projeto tão forte, é porque jogava na Liga Francesa. Então era a grande diferença. O United e o Paris Saint-Germain, pra mim, começa ali, o Paris Saint-Germain bem pouco à frente. Então, a minha opinião de colocar o Paris Saint-Germain seria pela métrica que a gente usou no United. Acredito e assino embaixo de que o Paris Saint-Germain não é para ser terceira prateleira. Mas se você for colocar, por exemplo, o City e o Chelsea, eles estariam abaixo do Manchester United em termos de projeção. Apesar de ser o atual campeão da Liga dos Campeões e da Premier League. Mas, ok, já colocamos o United. O meu voto no Paris Saint-Germain é pela lógica do que a gente está votando. Mas acho que na verdade nenhum deles merecia estar, né? Ficou dividido aqui, ficou Renato e Anderson com o City, Wilson e eu com o PSG. Não. Vocês não acham que o City tá muito fraco? Não. O meu seria meu primeiro ainda. Agora, nessa visão, antes de ter o debate da segunda prateleira, que vai mudar totalmente, com certeza a cabeça, mas seria meu primeiro por enquanto. Eu posso então sugerir que, assim, eu acredito que eu vou dar o braço mesmo e vou colocar o City na terceira. Mas eu já quero o PSG na segunda. É a minha reivindicação. O Anderson agora comemora. Eu colocaria o City para fechar com o Liverpool e United City na terceira. Muito contrariado, mas eu entendo também os argumentos que o Anderson e que o Renato deram. Mas o PSG, para mim, já entra o primeiro ali na segunda. Já entra assim, ó, de cara. Para mim não tem discussão. Eu já começaria com o PSG na segunda prateleira. E eu já teria meu segundo time também, mas eu queria ouvir a opinião de vocês também, se vocês discordam, concordam, mas pra mim o PSG já é o primeiro dessa lista. Pode falar. Eu não vou ser incongruente porque eu já tava defendendo, pra mim, o Chelsea. Cara, eu não consigo ver o PSG em segundo lugar nessa prateleira, não. Eu vejo o PSG no topo ali em cima e eu colocaria aí o Chelsea também. E eu sigo o Paris, que é o que eu tava falando na última. Então fecha o acordo, então. PSG, Chelsea na segunda e Bayern de Munique na primeira. Fechou. Eu acho que o Anderson não vai concordar. Eu acho que o Anderson já não ia concordar. Que ele falou, eu não sou o Edilson, não, mano. Eu tô de boa aqui. Não, porque você falou que ele ia ser na primeira prateleira pra você, então... Então, pra mim o PSG seria em primeiro, mas como dois votos de cada, né, então... Mas assim, pra mim, como eu falei, o meu primeiro tá ali em terceiro, que é o City. O meu primeiro. Mas como ele já não tá, eu acredito que o Paris Saint-Germain ele entra pela essa lógica que a gente tava falando de time que... O segunda partida já é muito bom, né? Pra um time que tinha muitas dificuldades. É um elenco, pra mim, como eu falei, tá mais ou menos no mesmo estágio do United, porque o Paris Saint-Germain ele vai ter que fazer com que o Donnarumma, Sérgio Ramos, Hakimi, Wijnaldum, Messi, além dos que já estavam, se entrosem com o elenco. Então, assim, outra coisa que é importante, o Paris Saint-Germain ele joga numa liga em que não proporciona para ele grandes jogos para testar elenco durante a temporada fora da Liga dos Campeões. Por isso que os ingleses também, né, estão conseguindo fazer confrontos mais interessantes, porque estão, além de ter melhorado tecnicamente, tem sempre confrontos em alto nível. Então, assim, são times que melhoraram com treinadores, com jogadores, etc. E estão alto nível. O Paris Saint-Germain ele vai jogar com os times da França sempre e não vai saber quando é isso, quando é aquilo, e quando enfrenta a Liga dos Campeões vai ser sempre uma incógnita. É sempre qual o Paris Saint-Germain que a gente vai esperar. Eu ainda acho que ele na segunda prateleira é, assim, totalmente cabível,
porque é um time que a gente não sabe, a gente chuta, eu chuto que o United com o Cristiano Ronaldo vai jogar bem, eu chuto que o Paris Saint-Germain com o Messi vai jogar bem. É um chute que se fosse numa casa de apostas estaria pagando muito baixo, né? Porque seria tranquilamente, todo mundo vai falar, tudo bem, eu acredito que vão ser os times que vão chegar. Mas é nebuloso, a gente não tem certeza de que vai dar certo. Será que então, depois de ouvir a opinião da gente, né, da gente começar a expressar nossas opiniões, será que seria então mais produtivo a gente apontar o nosso primeiro colocado? Quem sabe pode ter alguém com 2 votos, porque se for um com 2 votos e outros 2 com 1 voto, ganha a maioria. Cara, eu queria mudar meu voto. Então eu acredito que seria legal a gente votar no primeiro e aí os 2 que sobrarem, obviamente se não tiver empate, aí fica na segunda prateleira. Anderson, você tem seu voto? Eu queria mudar o meu voto da segunda prateleira. Eu tiro meu voto do Chelsea e coloco meu voto no Bayern. E no primeiro? Aí o Chelsea pra mim vai ser campeão. Por isso Chelsea que eu mudei meu voto. Porque no começo lá do podcast, há 2 horas atrás, eu falei que o campeão seria inglês. E seria verdade. Difícil colocar um inglês em segundo, na segunda prateleira, né? Eu coloco o Chelsea muito como favorito ainda. Eu já tenho o meu também. Meu primeiro seria o Bayern de Munique. Agora fica para Wilson e Renato aí. Vamos ver o que vai sair. Só para porque eu acho que não é nem questão de incoerência, né? É porque quando a gente vai discutindo, aqui a gente está muito mais aprofundado do que a gente estava antes, entendeu? Aqui a gente está analisando com muito mais detalhe. Então eu mesmo mudei muita opinião. Conforme a gente conversou, o Liverpool, por exemplo, estaria na minha segunda, indo para a segunda. A gente colocou o primeiro time na terceira, mas enfim, só para um comentário breve, minha primeira prateleira vai ser o Chelsea. Dentro do que estão aí, é o time que eu acredito que já tem uma força de atual campeão, se reforçou e tem um time bem, bem forte. Então, para mim, o Chelsea é o primeiro. Aí o Renato, para variar, né, deve empatar novamente, né, essa disputa, para ficar uma discussão muito boa. Mas você tem a sua opinião, Renato, quem seria o seu favorito? Então, uma coisa já está de acordo, o PSG é segunda prateleira. Porque temos aí 2 votos para o Chelsea e 1 voto para o Bayern de Munique, então PSG automaticamente entra na segunda. Renato, você tem algum voto aí diferente para dar, até mesmo no PSG, mesmo na segunda? Vamos lá, eu dou só meu primeiro, não vou ser incongruente de novo, o Chelsea para mim eu não colocaria em primeiro. Aí eu ficaria entre PSG e Bayern de Munique. Sério. Só que se eu votar no PSG, a maioria vai com o Chelsea. E eu fiz a simulaçãozinha também antes, e a final seria Bayern e City. E pra mim, como o City já tá na terceira, pra mim é o Bayern. E eu lembro que antes eu falei, eu lembro que na live do sorteio da Liga dos Campeões, Wilson, eu lembro que eu falei que a final ia ser City e PSG também. Foi. Verdade. Eu lembro que a final ia ser City e PSG, mas eu ainda coloco o Bayern de Munique um pouco na frente. Mas, obviamente, né, já que o Chelsea tem 2 votos aí também, o Chelsea poderia entrar nessa primeira prateleira sim, até porque para não ser também tão contrário do que eu fui na minha opinião atrás. Mas eu ainda acho o Bayern de Munique um pouco mais futebol do Chelsea, mas o Chelsea realmente, atual campeão, mostrou um bom futebol, um bom time mesmo, não sendo favorito, né, chegou como um patinho feio na última Champions. Eu acredito que, de novo, eu acho que eu cederia para o Chelsea ficar na primeira. Mesmo não sendo a minha, mas é o do coletivo, é o do 11 em campo, eu acredito que fica muito boa também. O Chelsea primeiro e o Bayern na segunda. Eu não vi, só para falar, comentário, eu não vi ainda em nenhum lugar colocar esses 2 times como favoritos. Olha que interessante. São times que podem ser favoritos, mas não como o favorito. Sempre coloca Paris Saint-Germain, estão colocando o United por causa do Cristiano Ronaldo e coloca o Manchester City, né? Sim. Eu não vi. E a gente tá numa disputa entre esses 2 aí. Interessante. Fala aí, Anderson. Não, então, eu acho que eles são... Não que eles são mais tradicionais, mas em relação ao Manchester City e PSG, eles têm mais tradição. Tanto que o Chelsea, o Vitor falou, o Chelsea não começou a última temporada como favorito, mas o Chelsea foi ganhando corpo durante a competição, e aí, tipo, ninguém ganhou do Chelsea em Stamford Bridge. Ninguém conseguiu ir lá e ganhar do Chelsea. E aí o Chelsea já tinha se reforçado muito bem, porque se você olhar, o time do Chelsea é muito forte. Tem muitos caras bons que estão no banco, que nem jogam, que você fala, como esse cara não joga? Então, tipo, você tem lá na zaga o Thiago Silva, que tá jogando demais já faz muitos anos.
O Azpilicueta é um líder monstruoso lá dentro do Chelsea. Pode achar que ele joga mal ou bem, mas ele é um líder enorme. Aí você tem o meio-campo finalista. Meio-campo finalista dos melhores. Finalista da Euro, o meio-campo. Finalista da Euro. Da Euro não. Os melhores jogadores, né? Dos melhores estava o Kanté e o Jorginho. Conteste ou não, estavam lá, né? Aí você traz o Saúl para reforçar esse meio-campo, que jogou muito bem no Atlético de Madrid. Aí você tem olha do meio para frente as opções. Você tem Ziyech, você tem Havertz, você tem Pulisic. Esquecemos de falar de um volante, o Kovacic deu passe absurdo pro Lukaku na última rodada. Aí você tem o próprio Timo Werner, que jogando aberto ele joga muito bem, ele não consegue fazer gols, mas o cara é rápido e o cara dribla. E aí você tem na frente o Lukaku, então é um time muito forte, e se reforçou mais ainda. Eu não sei, eu posso ter até esquecido algum outro jogador do Chelsea, o Mason Mount, que jogou muito também na última temporada. Então é um time, pra mim, é o mais forte de todos aí. Se você pega o coletivo de verdade e olha, pra mim é o Chelsea. Eu acredito então que o Batella vai ser mantido. Não sei se o Renato vai contestar aí. Do Chelsea entrar na primeira prateleira, o Bayern de Munique fechar com o PSG essa parceria na segunda. Apesar de realmente, né, igual a lista da semana passada, não ia ter um entendimento da mesma lista dos 4, até porque é isso que faz parte de uma discussão. Então, Chelsea fica na nossa primeira prateleira como grande favorito do 11 em campo para o título da Liga dos Campeões da Europa. Seria o bicampeonato seguido e o tricampeonato da equipe londrina. Então, fechamos na primeira prateleira com Chelsea, segunda com Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, terceira com Liverpool, Manchester United e Manchester City, o trio inglês, e na quarta Borussia Dortmund, Juventus, Barcelona e Real Madrid.